Quero agradecer aí o pessoal da irradiação que estão retornando, né? Mas nós continuamos a pedir, quem puder colaborar nos grupos de irradiação, viu, gente? O trabalho de irradiação é muito importante, dá sustentação para muitos tratamentos, né? É muito importante. Segunda às 19 horas, a Marlene também está precisando. Viu? Luizinha e Marinha estão firmes aí no domingo, né, Luizinho? Né, Silvinho? Então, gente, vamos lá, né? Ver o que a gente estudou. O grupo 1. Quem é o grupo 1? Ele vai falar para a gente qual texto que ele estudou, que eu perdi o meu roteiro, gente. Fraudes, mistificações e contradições. São algumas compilações, né, que a gente fez de Kardec, né, tá lá no site Aprendizado Espírita, wordpress.com, e eles pegam literalmente o Kardec e faz algumas, né, algumas conceituações a respeito disso. Bom, pessoal, então, nós falamos sobre as fraudes, as mistificações e as contradições. A fraude é a atitude pensada previamente com a finalidade de parecer real uma coisa falsa. As fraudes são produzidas pelos médiuns, né, pelos falsos médiuns, que usam a falsa mediunidade para explorarem as pessoas que os procuram. São também produzidas pelos verdadeiros médiuns, apesar de possuir a faculdade mediúnica, sem qualidades morais que enobreceriam o dom da mediunidade deles, e eles não medem esforços para fraudar quando os espíritos não manifestam, ou demoram, ou então mesmo se afastam deles. E as garantias contra as fraudes, algumas das garantias que a gente estudou lá, o desinteresse material, né, quando há interesse material, que seria fraude, né? O conhecimento do espiritismo, o estudo da doutrina para os que vão participar das atividades mediúnicas, a moralidade notória dos médiuns, a ausência de todas as causas de interesse material, uma garantia mesmo contra as fraudes. Já as mistificações, mesmo com todos os cuidados que o exercício da mediunidade exige, nenhum médium está isento de ser mistificado. Nas mistificações, o medianeiro é colocado em situações ridículas, apresentando comunicações absurdas, mentirosas, vazias em seu conteúdo. O espírito age e o médium não participa da farsa. Tem até uma citação legal aqui do Allan Kardec, que ele fala assim: como garantia contra as mistificações, não devemos exigir do espiritismo, senão o que ele pode e deve nos oferecer. Seu fim é a melhoria moral da humanidade. Se nós não nos afastamos desse ponto, jamais seremos enganados, porque não há duas maneiras de compreender a verdadeira moral, aquela que pode ser admitida por todo homem de bom senso. E, finalmente, ainda das mistificações, as mais comuns são revelações de tesouros ocultos, heranças, predição com épocas determinadas, que o mundo vai acabar, etc., teorias científicas ousadas, que se afasta do objetivo moral das comunicações. E, finalmente, o último item aqui, as contradições. Em suma, as contradições são pontos de atrito, de divergência dos ensinos dos espíritos. Elas podem ser causadas por dois motivos aí: devido aos homens, decorrentes da nossa condição moral, e em virtude dos ensinos dos espíritos, que também é devido a diferentes graus de evolução que apresentam. Elas podem ser a ignorância de certos espíritos, a velhacaria de certos espíritos inferiores, usurpando nomes, a interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou uma explicação segundo seus preconceitos. Gente, então ficou mais do que explicado, né? Não tem mais nada que acrescentar.
a respeito das fraudes, mistificações e contradições. Né? As fraudes, o médium sabe que é ele que mente, né, na fraude. Na mistificação, são os espíritos que mentem. Muitas vezes, o médium conscientemente não tem nem ideia do que o espírito está mentindo. Né? Então, há que se fazer essa diferença. E o grupo 2? Quem é o grupo 2? Vocês estudaram? Charlatanismo, mistificação. Gente, eu não gosto de microfone, não. Eu vou falar no microfone, eu acho que eu falo alto e dá pra todo mundo escutar. Ai, gente, eu não consigo falar no microfone. Não, mas esse aqui é diferente, esse é um sorvetinho. A gente começa a falar a respeito do charlatanismo, que vem com o intuito de distorcer as coisas, né, até mesmo as coisas mais sagradas. E ele fala que até dentro das religiões, e até em todos os setores, onde as pessoas deveriam ser corretas, tudo, né, mais solidárias, acabam acarretando grandes discórdias devido a isso, porque, na verdade, elas só se preocupam com elas mesmas, né, na verdade delas, muitas se preocupam até em se enriquecer, usando a não verdade, ou uma falsa verdade, né, para conseguir o usufruto próprio. Né? E ele dá o exemplo que, na ciência, que onde deveria ser um elevador para o progresso, devido às pessoas que usam isso de uma forma errada, o que acaba acarretando? Isso se torna uma coisa tão banal que acaba se tornando sem valor nenhum e não ajudando nada ao progresso. Né? E acaba se transformando também numa outra forma da pessoa se enriquecer, que, na verdade, seria para ajudar a humanidade, a pessoa acaba se enriquecendo e não ajudando nada. E ele fala para também não se banalizar a medicina tradicional, a física, tudo, porque a fluidoterapia ainda está longe, devido a uma grande deficiência mediúnica e a imaturidade da humanidade. Então, as pessoas não estão preparadas ainda. Nós não entendemos direito, eu não entendi, pelo menos, se as pessoas que não estão preparadas para receber ou se as pessoas que aplicam a fluidoterapia não são dignas, pode-se dizer assim, suficiente para estar aplicando isso, para estar usando como um tratamento substituto da medicina tradicional. Né? E daí o último assunto que ele fala, ele começa perguntando a respeito como livrar o espiritismo da fraude. Né? Então ele fala que é necessário muito estudo, né? As pessoas têm que ter uma moral muito grande, tudo para estar se livrando disso. E até uma coisa que ele fala, que ele não pode se cansar de aconselhar um médium, mesmo que for para ele, se ele inventar uma coisa para aumentar aquela verdade que foi dita, ele vai estar prejudicando. Né, que tem que ser falado justamente o que está acontecendo. Eu acho que é por aí o negócio. Então, gente, esse grupo estudou mediunidades e médiuns do Caibar Schutel. Então, ele vem falar justamente assim do charlatão. Né? O charlatão é aquele que frauda, né, o fenômeno mediúnico. Ele utiliza do fenômeno, da força que ele tem, da sensibilidade que ele tem, para enganar as pessoas. Né? E a gente sabe que muitos médiums foram chamados charlatães, né, no Brasil, a gente sabe, esses principalmente médium de cura, né, quer dizer, utiliza a medicina, né, o espiritismo em nome da medicina, né? Então a gente sabe que isso muitas vezes, se for cobrado, se for utilizado de maneira interesseira, é crime, né?
Na Constituição, nas nossas leis brasileiras, é crime. Então, e ele fala que a gente não deve se entregar a esses tratamentos, a esses médiums, a essas criaturas que se utilizam dessas energias, dessa sensibilidade que ele tem, com o intuito de explorar a credulidade pública. Porque aí a gente também está errado. Se a gente se permite, se a gente sendo espírita, conhecendo o espiritismo, e a gente se permite ser explorado por essas criaturas, a gente também está errado. Né? É nesse sentido que ele fala, são médiuns interesseiros, são médiuns que têm o interesse de se beneficiar materialmente, financeiramente, ou até mesmo de uma projeção na sociedade em que ele vive, né, com esses poderes mediúnicos que ele tem, com essa facilidade mediúnica que ele tem. Então, é nesse sentido que ele está falando. E como é que a gente pode se ver livre disso? Estudando a doutrina espírita. Né? Sabendo que a doutrina espírita não veio aqui para curar corpos. O nosso companheiro que falou, ele falou assim, não peça a doutrina espírita mais do que ela veio para dar. Ela veio para dar a evolução moral da humanidade. Curar corpos tem a medicina tradicional aí. Existe a fluidoterapia? Existe. O que é a fluidoterapia? O passe. Mas ainda nós não conhecemos essa energia totalmente para a gente manipular. Então, a gente se trata na medicina e recebe o passe, segundo o nosso merecimento. Mas não vamos nos entregar cegamente a esses médiuns interesseiros que dizem curar tudo, dizem fazer tudo, achar tesouros, ver o futuro e por aí afora. Né? Então, ele fala para a gente tomar cuidado. O espiritismo não é isso. O espiritismo veio para trazer a evolução ao planeta, a evolução moral do planeta, certo? O grupo 3, gente. Bom, o nosso texto é Problema das Mistificações. E Herculano Pires. Bom, na verdade, ele contou a história aqui do começo do Espiritismo, né? E deixou bem claro que o Espiritismo foi muito perseguido. E todo mundo tentava mostrar do que se tratava aquilo. E muitos falavam que eram truques, malabarismos. A igreja insistia que era uma tese diabólica. E os cientistas resolveram fazer o estudo daquilo. Buscar, né, o que era aquilo, né, o que acontecia. E os cientistas também foram muito perseguidos, mas eles já tinham criado inicialmente a metapsíquica. E William Crookes e Frederic Zolder e Charles Richer. Charles Richer, ele foi o pai da metapsíquica, né? Que era uma das ramificações do espiritismo na ciência. Quando ele morreu, eles acharam que tinha passado essa fase, né? Tudo isso que vinha acontecendo. Mas isso já tinha surgido uma nova tese, que era a parapsicologia. Então, tipo assim, foi muito perseguido, né? O espiritismo, a ciência que tentou provar que isso não era verdade, essas manifestações. Mas acabou vencendo. Por quê? Porque eles começaram a descobrir que tudo se tratava de verdades. Os russos mesmo chegaram a provar que existia o espírito, né? O corpo bioplasmático. E, assim, o problema da mistificação que ele cita aqui, que ele é permanente nos mundos inferiores como o nosso. As criaturas incultas e grosseiras formam a maioria da população desses mundos. É evidente que a população desencarnada espiritual que sobrevive nas esferas circundantes do planeta é da mesma natureza, lá como cá. E enxamei os espíritos vaidosos e sistemáticos, como advertiu Kardec. Na verdade, a doutrina de Kardec é uma coisa simples e objetiva, né?
e pura. Ele veio a codificar e a desvendar o que Jesus deixou para nós, o que Jesus nos falou. E o Espiritismo começou a tomar outros caminhos, né, a buscar curas milagrosas e ele diz aqui que isso não é o Espiritismo, né? O Espiritismo foi o que Kardec deixou para nós. E ele alerta bastante aqui nesse texto que a gente deve ir lá estudar e buscar o que Kardec falou, porque aquilo ali é o Espiritismo, né? Não o que a gente fica pensando às vezes. Por quê? Porque a gente quando o nosso espírito está no corpo físico, a gente tem toda a ação do nosso aparelho biológico, da nossa cabeça e das nossas vontades. Então a gente pode receber alguma coisa e formular ela do jeito que a gente acha que é, e isso também é uma forma de mistificação, né? Ficar criando coisas do jeito que a gente... Como ele diz aqui, que muitas seitas, igrejas e outras religiões que foram se ramificando a partir disso, vieram trazendo, eles vieram mudando, modificando aquilo que foi dito para adaptar do jeito que eles pensavam, e isso tudo é mistificação, né? Então ele está tentando alertar, né, os espíritas, né? E tanto que ele fala aqui, ó, que dos descuidados nada se pode esperar, né? Porque eles vão se deixar levar facilmente e começa a servir de instrumento dóceis a todos os mistificadores. E ele diz que é contra isso que a gente precisa lutar, né? Sustentando firme a obra de Kardec, que na verdade é o cumprimento da promessa do Consolador, a obra do Espírito da Verdade. Então quer dizer que ali está o mais próximo que a gente consegue entender, que a gente consegue fazer nos dias de hoje, né? E às vezes a gente se deixa levar e vai tomando ilusão de grandeza e dá brecha para essa mistificação, e a gente começa a ser manipular as pessoas, e não é isso que é o Espiritismo, é isso que ele deixa bem claro aqui nesse texto. Gente, é um texto muito grande, né? Muito filosófico. A gente teve assim, dificuldade, a gente não conseguiu ler tudo, mas pelo que a gente percebe ali, o Herculano está dizendo assim, que a mistificação existiu e existe, né? A mistificação, que é a mistificação? É o engano, né? A pessoa falar uma inverdade como se fosse verdade. Ele fala, existe mistificação do além e do aquém, né? Quer dizer, do aquém vem a ser a fraude, né? O cara fraudou. E a mistificação mesmo, que é a do espírito. Ele fala que sempre existiu essa mistificação. E ele vem contando desde lá do tempo de Moisés. Ele fala assim que Moisés recebia o Deus, né, o próprio Deus, né? Ele fala como que ele podia receber o próprio Deus e esse Deus mesmo falar para ele que de olho por olho, dente por dente, né? Evidentemente que não era Deus, devia ser algum espírito mistificador que estava levando uma mentira, e quando ele falava não matarás, era um espírito bom que estava falando para ele aquilo. E ele aceitava como verdade tanto um quanto o outro, que ele não sabia distinguir um do outro. Por quê? Porque é como o nosso companheiro falou, a gente está nos estágios primitivos. Então, o nosso lado primitivo, muitas vezes, ele desvirtua a verdade. Às vezes, a gente molda a verdade conforme a gente quer. Então, ele vai contando isso. Ele contou do Moisés, né, que ele falava não matarás, mas mandou matar aquele porção de gente, a gente sabe. Depois veio o Cristo trazendo a doutrina do amor, mostrando esse Jesus amoroso, esse Deus amoroso, que perdoa, misericordioso. Também foi desvirtuado todo o ensinamento dele, a gente sabe disso. Foram enxertados na doutrina pura de Jesus, do amor puro, rituais, que Jesus não criou nada disso, né, mas foram enxertados durante os milênios, né, e a pureza da doutrina se desviou. Veio o Espiritismo também tentando resgatar essa pureza do cristianismo, a pureza do amor de Jesus, do amor de Deus, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai se perder também, porque existem muitas casas que vêm enxertando coisas que não é do Espiritismo.
né, conceitos que não é do Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina codificada por Kardec. Então, ele fala para a gente não sofrer esse misticismo, né, essa mistificação desses espíritos que tentam implantar suas próprias ideias, né, e não a verdade. Ele fala para a gente tem que estudar muito a doutrina dos espíritos. A gente tem que compreender qual que é o objetivo maior da doutrina dos espíritos. O objetivo maior não é tratar corpos, não é predizer futuro, não é só receber espíritos, né? Mas é receber espíritos, sim, a gente recebe, mas com um objetivo. E que objetivo é esse? De mostrar a realidade, de mostrar que a gente tem que evoluir, que a gente tem que crescer, né, como espírito. Então, é isso que a doutrina espírita veio trazer para a gente. Então, ele pede para a gente tomar muito cuidado, o Herculano pede isso, para a gente não aceitar essas enxertias de espíritos e de encarnados, né, que vêm trazer seus conceitos próprios. Então, é isso que ele fala, que nós estudamos a respeito de mistificação. Todos nós podemos sofrer uma mistificação, receber um espírito que vem trazer, às vezes, uma inverdade, mas por isso mesmo que Kardec falou para a gente ser racional, né? Para a gente pensar, passar pelo crivo da razão tudo que a gente receber. E a partir daí a gente saber se é certo ou não, né? E com isso nós encerramos o nosso aprofundamento. É um assunto espinhoso, difícil, mas necessário para a gente não ser enganado. A Marlene tem uma palavrinha para trazer para a gente, né? Antes de nós encerrarmos, ela tem um recadinho. Eu quero convidar a Paty para vir aqui. O recadinho, vou precisar de você. Todo mundo conhece essa menina aqui, bonita? Ela está com vocês aqui desde o ano passado, né? Ela já é participante da casa, participou da Mocidade de Espírito, o ano passado já esteve aqui conosco também, esse ano ela veio até para ajudar já. Mas a danadinha está indo para a França. Vai fazer um PhD em doutrina espírita lá. Né? Brincadeira. Ela vai fazer um estudo, né? E vai nos deixar temporariamente, viu? Tem que voltar, tem que ir e voltar. Então, em nome do grupo, alguém não assinou? Todos assinaram? Então, em nome do grupo, nós queremos que você leve o Evangelho, para você viver o Evangelho lá. E não vale chorar, não, menina. Você vai passear, todo mundo está muito feliz, porque é uma conquista sua, e nós vamos continuar torcendo por você aqui. Você vai nos assistir pela internet, viu? E que Jesus abençoe sempre você. E qualquer coisa, dá um alôzinho para nós. E depois volta, tá? Quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer, falar que eu aprendi muito. Não, eu já estou chorando. Você não parece. Que eu aprendi muito com todos vocês. E eu quero agradecer a cada estudo, a cada convivência que a gente tem, que eu tenho tido com vocês. Marleninho, Tony, a Muniz também me ajudaram em momentos muito difíceis para mim. E eu quero voltar assim. Vou tentar estudar lá também, vamos ver se eu consigo, né? Mas só quero agradecer mesmo. Obrigada. Boa viagem. Ô, Monita, faz a peça que você quer. Então, vamos agradecer a Deus por mais esse momento, por mais esses ensinamentos, essa oportunidade. Agradecer aos mentores espirituais, em especial aqueles que estão dirigindo o nosso COEM, aos nossos anjos de guarda que nos amparam e nos ajudam a estar aqui hoje também. Que a paz e a luz de Jesus possa nos acompanhar hoje e sempre, Senhor. Que assim seja.